Saúdo os amados irmãos e irmãs em Cristo com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus e os dignos visitantes que acompanham o nosso canal também com a mesma paz que excede todo o entendimento. Hoje vamos falar sobre o acordo de paz no Médio Oriente e a chegada do Anticristo. Portanto, o tema desta mensagem de reflexão profética e escatológica é o acordo de paz no Médio Oriente e a chegada do Anticristo. Já como toda a gente deve saber, muitos estão alarmados com as últimas iniciativas do genro do presidente da nação mais poderosa do mundo, dos Estados Unidos da América, portanto, o genro de Donald Trump. Ações essas que visam promover a paz e a segurança no Médio Oriente. Quantos podem dizer aleluia? Quantos podem dizer amém? Então, o que é que nós vemos? Que tudo indica que vai haver agora um acordo de paz, porque creio que já mais de 20 nações estão interessadas em assinar um acordo de paz. Entre elas, a nação de Israel e vários países árabes. Ele tem promovido várias conferências, o Jared Kushner tem promovido várias conferências, várias conferências, workshops acerca da paz e segurança no Médio Oriente. Aqui tem uma que é Ministerial to Promote a Future of Peace and Security in the Middle East. Então ele aqui está ministrando, está fazendo como se seja um seminário para a promoção de uma futura paz e segurança no Médio Oriente. Várias conferências acerca da paz, acerca da segurança, foram realizadas. A outra parte, olha aqui, Peace and Security Workshop, portanto, seminário de paz e segurança. Nunca se falou tanto de paz e de segurança como se fala agora, e eles estão preparando, portanto, os Estados Unidos da América, mediando isso, através do Donald Trump e mais propriamente através do seu genro, Jared Kushner. Então eles estão-se preparando para assinarem um acordo de paz e de segurança, Peace and Security in the Middle East, paz e segurança no Médio Oriente. Sabemos aqui que o Jared Kushner vem de uma família judia. Família essa tem ligações à Cabala, que nada mais é do que um misticismo judaico. É o esoterismo e o ocultismo judaico. Então, isto aqui é o que eu chamo da falsa paz. Todas estas ações em promoção da paz não vão resultar na verdadeira paz, porque não existe paz sem Cristo. Cristo, ele é o verdadeiro príncipe da paz. Não existe paz sem o Salvador. Amém? Mas nós vemos aqui várias conferências, aqui o Jared Kushner tem sido realmente o ponta de lança, a peça-chave aqui no xadrez político. A peça-chave no xadrez político para ser o principal mediador e para que se efetive este acordo de paz e segurança que será realizado. Eles chamam o acordo do século. Donald Trump chegou a afirmar que nenhum outro homem tem o poder de fazer com que haja paz no Médio Oriente a não ser Jared Kushner, que é o seu genro, casado com Ivanka Trump. Então nós vemos aqui, e por isso muita gente está apontando ele como
o anticristo ou o mais provável e possível candidato a anticristo. Nós hoje não vamos especular sobre a questão quem vai ser a identidade do anticristo. Sabemos que o anticristo, ele quando vier, realmente ele vai fazer um acordo de paz e de segurança. Isso vai acontecer. E já muitos anticristos se têm levantado pelo mundo. Eu pessoalmente não creio que o Jared Kushner seja o anticristo. Mas ele é um dos muitos anticristos que se têm levantado pelo mundo. Porque não existe paz sem Cristo. Cristo, ele é o príncipe da paz. O reino de paz e segurança que vai haver é o reino milenar ou milenial de Cristo, o reino milenial do Senhor Jesus, que vai ocorrer, aleluia, após a batalha do Armagedão e depois do término da 70ª semana de Daniel. Então vamos aqui ver um quadro aqui escatológico, aqui da 70ª semana de Daniel, na visão pré-ira. Que visão é essa? É a visão que diz que a igreja será arrebatada, portanto, os salvos, os cristãos que vivem em santificação, aqueles que aceitaram Jesus, mas não basta aceitar Jesus, mas que abandonaram o mundo e as suas concupiscências, né? Que já não andam mais segundo a carne, mas são guiados e dirigidos pelo Espírito de Deus, esses serão arrebatados. Somente os santos serão arrebatados. Então, na visão do arrebatamento para a ira, a igreja é arrebatada algures na segunda metade da 70ª semana de Daniel, depois dos dias da grande tribulação e antes que a ira de Deus comece a ser derramada. Portanto, a igreja será arrebatada no início do escatológico e profético e futurístico dia do Senhor, antes que a ira de Deus seja derramada sobre a face da terra, mas imediatamente depois da tribulação daqueles dias. Então, esta é a visão para a ira. Então, na visão para a ira, e também nas outras visões, tem algo em comum, é que vai haver uma aliança válida por 7 anos, em que o mediador ou o principal organizador político será o anticristo. Por isso é que muita gente aponta já o Jared Kushner como, não é, o mais provável anticristo. Eu não vou por aí, não vamos especular hoje quem será ou não o anticristo, mas vamos aqui para a Bíblia para analisar um pouco sobre a questão da aliança. Portanto, Daniel capítulo 9, 27. Amém? Que eu sei de cor, mas é melhor abrirmos para que os irmãos analisem. O que é que diz a palavra do Senhor, de Adonai, em Daniel capítulo 7, ou melhor, capítulo 9, versículo 27. Amém? Diz aqui o seguinte: e ele diz a Sagrada Escritura, e ele, portanto, o príncipe que há de vir, que é o anticristo, firmará aliança com muitos por uma semana, ou seja, um período de 7 anos. E na metade da semana, ou seja, ao fim de 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isto até à consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador, que é a ira de Deus. Portanto, olhando aqui para o quadro escatológico, nós vemos aqui que o pontapé de saída para o início da aliança, ou melhor, o pontapé de saída para o início da 70ª semana de Daniel é a aliança ou o tratado ou o acordo de paz e de segurança feita, celebrada entre o primeiro-ministro de Israel e líderes de várias nações, de muitos, em que o mediador ou um dos principais mediadores será o anticristo. Daniel, capítulo 9, versículo 27. E nós vemos que existe uma pressa de se adquirir essa paz, uma pressão
especialmente por parte dos Estados Unidos da América, que venha essa tal paz, que será uma falsa paz. Portanto, nós estamos vivendo dias difíceis, tempos trabalhosos, não é? E aproxima-se o Apocalipse. O Apocalipse está chegando. O Apocalipse está chegando. Não é? Então aparece aqui, em várias conferências, não é? Seminários, workshops, acerca da paz e segurança para o Médio Oriente. Amém? E há mais referências sobre a questão do acordo de paz. Vamos aqui olhar aqui novamente para aqui a escatologia bíblica. Temos aqui também, no livro de Daniel, capítulo 11, versículo 31, mais uma referência acerca deste acordo que será celebrado. Eu não estou a dizer que o acordo que eles chamam o acordo do século, não é? Que o próprio Trump chama o acordo do século, que está a ser mediado pelo seu genro Jared Kushner, já tem mais de 20 nações que vão aceitar assiná-lo, que será já o início da 70ª semana de Daniel, mas poderá ser. Poderá ser e poderá não ser. Poderá não ser e poderá ser. Então nós estamos vivendo dias difíceis, tempos trabalhosos, a igreja tem que estar atenta, porque isto aqui é algo muito profético. Não é? A questão da paz e da segurança. Mas vamos então ler aqui mais uma referência acerca do Tratado de Paz, porque obviamente que o Tratado de Paz tem a ver com a chegada do Anticristo, sim. Obviamente há uma ligação entre a chegada do Anticristo e o Tratado ou o Acordo de Paz, celebrado entre o primeiro-ministro de Israel e os líderes de muitas nações. Continuando aqui. Amém? Se aproxima aqui. Glória a Deus. O acordo de paz. Vamos então continuando aqui. Daniel capítulo 11. Vamos ler aqui a partir do 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, que é o Anticristo, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. E com os braços de uma inundação serão varridos de diante dele, e serão quebrantados como também o príncipe da aliança. E depois do concerto com ele, ou seja, da aliança, usará de engano, e subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram os seus pais, nem os pais dos seus pais, repartirá entre eles a presa e os despojos e os bens. E formará os seus projetos contra as fortalezas, mas será por pouco tempo. Portanto, será por pouco tempo. E suscitará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul. Portanto, vai haver oposição ao anticristo. Nem toda a gente vai logo abraçá-lo. Vai haver reis, príncipes, primeiros-ministros, líderes que vão se lhe opor. Serão poucos, mas vai haver aqui conflitos militares. E suscitará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul, com um grande exército, e o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá porque maquinarão projetos contra ele. E os que comerem dos seus alimentos o destruirão, e o exército dele será arrasado e cairão com muitos mortos. Vamos continuar aqui. Também estes dois reis terão um coração atento para fazerem o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira, mas isso não prosperará porque ainda verá o fim no tempo determinado. Então tornará para a sua terra com muitos bens e o seu coração será contra a santa aliança. E fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. Portanto, o maior ódio do anticristo é contra a santa aliança, a aliança da cruz do Calvário. A aliança da salvação, da vida eterna. Recamaia sumireme xéria. Urra massa maia. Aleluia, amém?
Glória a Deus. A Bíblia diz que ele fará guerra contra os santos e prevalecerá contra eles. Está lá em Apocalipse, capítulo 13. Também em Daniel, capítulo 7, não é? Ele vai fazer guerra contra os santos. E vai prevalecer contra eles. Vai matar a muitos. Glória a Deus. Quem querer diga... Cantarai. No tempo determinado tornará a vir em direção ao sul. Mas não será na última vez como foi na primeira. Porque virão contra ele navios de Quitim que lhe causarão tristeza. E voltará e se indignará contra a santa aliança e fará o que lhe aprouver. E voltará e atenderá aos que tiverem abandonado a santa aliança. Diz que ele vai se levantar, vai sentar no templo de Deus, querendo parecer Deus. E ele vai blasfemar, anda cama, andai a ser de Deus e dos que habitam no céu. Aleluia, ele vai blasfemar. Aleluia, ele vai blasfemar. E os braços serão colocados sobre ele, e os que profanarão o santuário e a fortaleza, porque vai haver um templo construído em Israel, funcionando com sacrifícios de manhã e à tarde, diurnos, 2 vezes ao dia. Aleluia! E tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. E os violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus tornará forte e fará proezas. O que é proezas? Milagres. Quer dizer, vai ser um tempo que, embora vai ser um tempo de grande apostasia, mas vai haver um remanescente fiel que não se dobra, não se ajoelha a Baal, glória a Deus, que será usado poderosamente em dons do Espírito Santo e aqui, mais efetivamente, o dom de milagres, maravilhas, sinais, prodígios. Quem querer diga glória. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, pelo fogo e pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. Então, muitos cristãos neste tempo, que é o tempo da grande tribulação, irão morrer pela espada, pelo fogo. Outros vão sucumbir por outras coisas que vão acontecer, porque vai haver também epidemias e outros cataclismos. Mas fala aqui também que muitos cristãos serão levados escravos, cativos, presos, cativeiro. E outros serão roubados, espoliados dos seus bens por muitos dias. E caindo eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos entendidos cairão para serem provados e purificados. Quer dizer que Deus vai permitir que muitos cristãos nos últimos dias se desviem, apostatem da fé. Caiam da fé. Aquele que está de pé, cuide que não caia. Aleluia. Mas essa queda é para que eles se humilhem, para que vejam a sua insignificância. Vejam como eles são pequenos diante do Deus Todo-Poderoso, do El Shaddai, do Rei da Glória. Aleluia. Sharamanto Kovaraya Seria Andarabasteria. Aleluia, glória a Deus. Falás. E se humilhem, porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Aleluia. Não serão abatidos por Deus, pelo seu pecado. Mas na sua, aleluia, na sua humilhação, quando eles se humilharem a reconhecerem que são pecadores, aí Deus os vai purificar. Então Deus vai permitir várias provações para os purificar, para serem embranquecidos até ao fim do tempo, porque ainda será para o tempo determinado. E este rei, quem é este rei? O Anticristo. Né? Há quem diga que é o Jared Kushner. Não estou a dizer que é o Jared Kushner, não acredito que seja. Eu não acredito. Amém? Deus não me revelou nada. Amém? Eu creio que este homem seja de facto um Anticristo. Não é o. Não é? É um artigo indefinido. É um de muitos. Um de vários. Não é? O Anticristo, o único, aquele que vai realmente ser a besta apocalíptica. Amém? Mas há quem acredite que este Jared Kushner será o Anticristo. Então, não é este o Jared Kushner, a meu ver. Mas quem crê, cada um crê no que quiser crer. E este rei, ou seja, o Anticristo, fará conforme a sua vontade e levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus. Todo Deus. E contra o Deus dos deuses, que é o Deus verdadeiro, Deus único. Criador dos céus e da terra. Falará coisas espantosas. E será próspero até que a ira se complete. Porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito ao Deus dos seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres. Porque se fosse o Jared Kushner, não é? O Jared Kushner é judeu. O Deus dos seus pais é o mesmo Deus que o nosso, embora eles são cabalistas. Quer dizer,
usam de meios para ter encontros com Deus que não são lícitos, são esotéricos místicos. Andaramandai, quase adivinhação. Aleluia, quem queria diga glória, Arabacai. Então não terá respeito ao Deus dos seus pais. Se fosse este, não, né? Ele não ia ter respeito ao Deus dos seus pais. Nem terá respeito ao amor das mulheres. Amém? Então vai ter respeito ao quê? O amor dos homens. Provavelmente há quem sugira que o anticristo será homoafetivo. Né? Gostará de homens. No mínimo, ele vai apoiar a causa, né? Essa causa LGBTista. Obviamente. Portanto, ele não terá respeito ao amor das mulheres. As mulheres amam quem? Os homens. E Deus ama o quê? O casamento único. A vida inteira. O casamento monogâmico, um só casamento, um só homem com uma só mulher, heterossexual, ou seja, macho com fêmea, homem com mulher, e não homem com homem, e não mulher com mulher, e não homem com animal, e não mulher com animal, e não remanagasuri, esses casamentos aí que acontecem no Iêmen, de um idoso com uma criança. Amém? Casamentos ilícitos. Nem o que se está preparando agora, que é o casamento entre pais e filhos, não é? Incesto. Amém? Então nem terá respeito ao amor das mulheres. Portanto, as mulheres amam os homens. Então ele vai amar os homens. Ou vai patrocinar esse movimento do pseudo-arco-íris. Nem terá respeito a Deus algum, porque sobretudo se engrandecerá. Ou seja, ele vai se assentar no templo de Deus querendo parecer Deus. Declarando-se a si mesmo Deus. Todos podem dizer amém? Então isto é algo bem profundo que está aqui a ser revelado. Aleluia. Mas em seu lugar honrará a um Deus das forças. Né? A um Deus das forças. E a um Deus a quem os seus pais não conheceram honrará com ouro e com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. A Bíblia diz que o dragão dará o seu poder à besta. E adoraram o dragão, adoraram a besta e o dragão que deu à besta o seu poder. E foi-lhe dado o poder para reinar por 42 meses. Exatamente 3 anos e meio, a segunda metade exata da 70ª semana de Daniel, 1260 dias. Aleluia. Então, como é que ele vai governar? Com auxílio de Satanás, de um Deus estranho, de um Deus das forças. Remanaya seria andalamasteria. Urrabaia, claia, praia, súria, caia. Aleluia. Com auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas e aos que o reconhecerem multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. Amém? Eu só vou ler até aqui. Amém? Porque é muito tremendo. Quem querer diga glória. Mas vamos ler tudo, já que a gente iniciou aqui. Também não é por mais um pouquinho. E no final do tempo, o rei do sul lutará contra ele e o rei do norte se levantará contra ele com carros e com cavaleiros e com muitos navios e entrará nas suas tendas e as inundará e passará. Então vai haver mais guerras. E entrará na terra gloriosa e muitos países cairão. Mas da sua mão escaparão estes. Edom, né? Que é a terra de Esaú. Glória a Deus. Moab e os chefes dos filhos de Amon. Estenderá a sua mão contra os países e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito, e os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. E armará as suas tendas do seu palácio entre o mar grande, né? Glória a Deus, o mar grande é o mar Mediterrâneo, e o Monte Santo e Glorioso. Amém? Aqui, Monte Santo e Glorioso, pode ser o Monte Sião, né? Pode ser aqui em Jerusalém, o Monte Moriá, onde estará o templo. Provavelmente será reconstruído o terceiro templo no Monte Moriá, na Eira de Araúna, onde agora está lá a mesquita da Al-Aqsa. Estão lá duas edificações islâmicas que vão ter que ou vêm abaixo ou então faz-se um ecumenismo e fica tudo ali junto. Então é isso que eu estou a dizer, que vai haver um templo construído. Amém? Glória a Deus. Re Managashaya.
mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Quer dizer, quando vier o grande e terrível dia da ira do Senhor, quem o poderá subsistir? Bem se podem esconder, porque durante a grande tribulação, né, o anticristo fará o que lhe agrada e perseguirá a igreja, os cristãos, os mandará prender, os né, vai infligir sobre eles flagelos, flagelará, glória a Deus. Mas quando o Senhor Yeshua vier, Jesus Cristo, buscar a sua igreja, o primeiro evento após o arrebatamento da igreja, que é o livramento ao povo que está sendo perseguido pelo anticristo, será a ira do Senhor sendo derramada. Então vai ser algo muito brutal o que vai acontecer. Continuando aqui, para os irmãos terem uma noção do que vai acontecer. Então estamos a falar dessa aliança que depois vai ser violada. Então já vimos aqui algumas referências sobre a aliança, o acordo de paz e segurança, Daniel 9:27 e conforme Daniel 11. Lemos grande parte do contexto. Agora vamos ler mais um pouquinho sobre a questão desse acordo e da violação do acordo. Vamos aqui precisamente a 2 Tessalonicenses, que fala precisamente daquilo que nós temos falado, não é? Peace and security for the Middle East, não é? Aqui ministrando para promover o futuro da paz e segurança no Médio Oriente, não é? Olha o que é que diz a Bíblia sobre isto, sobre a questão, sobre esta frase aqui, paz e segurança. Vamos abrir em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Quem puder, abra as suas Bíblias. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos ler aqui o contexto para tu entenderes. Amém? Olha aqui o que é que diz o apóstolo Paulo à igreja. Não quero, porém, irmãos, portanto isto é para os cristãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Vem do grego koimao, ou seja, daqueles que morreram em Cristo. Não é de todos os que morreram, mas dos que morreram salvos. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Yeshua, o Salvador Jesus, morreu e ressuscitou, assim também aos quem Jesus dorme, os que morreram salvos, Deus os tornará a trazer com eles. Ou seja, eles vão descer do céu. Quando Jesus vier para arrebatar a igreja, vai trazer as almas daqueles que morreram na terra, mas que morreram com salvação. Vai trazê-los lá da glória aqui à terra. Amém? Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, portanto, esta palavra ficarmos vem do grego perileipo, quer dizer sobreviver. Quer dizer que aqueles dias não vão ser dias normais. Como muita gente diz, os dias que antecedem o arrebatamento vão ser dias normais. Não. Vão ser dias de grave e grande tribulação, grave perseguição e grande tribulação. Vão ser dias terríveis. Portanto, nós os que sobrevivermos vivos para a vinda do Senhor, lá está a palavra vinda aqui, vem do grego parousia, quer dizer presença. Amém? E esta presença, esta vinda do Senhor, ela é precedida de sinais que estão em Mateus 24. Não precederemos os que dormem, ou seja, aqueles que morreram salvos. Portanto, se nós sobrevivermos até ao dia da vinda de Jesus para arrebatar a igreja, primeiro os que morreram têm que ressuscitar, para que depois nós sejamos transformados e juntamente arrebatados com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Porque o mesmo Senhor, Adonai, descerá do céu com alarido. Alarido é quê? Com um grito, com estrondo, com barulho. E então a vinda dele não só é visível, mas ela é também audível. Não é um arrebatamento secreto. A vinda de Jesus para arrebatar a igreja não é invisível, nem é inaudível. Então há um equívoco aí, muita gente está à espera de um arrebatamento secreto. Isso é conversa para boi dormir, isso é mentira. E o pai da mentira é o diabo. Quem querer diga glória.
Porque o mesmo Adonai descerá do céu com alarido, com estrondo, com barulho, com grito. Anda, anda, caia, seme, aí vai o noivo! Saí-lhe ao encontro! E a voz, e com voz de arcanjo. Então vai ter a presença do arcanjo Miguel, que é um dos primeiros príncipes, conforme o livro do profeta Daniel. Então há mais arcanjos. Então vai ter arcanjo. E com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, antes do arrebatamento dos vivos, terá que ocorrer a primeira ressurreição. A Bíblia diz em Apocalipse, aleluia, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre este não terá poder a segunda morte. Creio que é Apocalipse capítulo 20, 4 e 5. Então, para tu entenderes que antes do arrebatamento tem que se dar a primeira ressurreição. E quem é que vai fazer parte da primeira ressurreição? Aqueles que foram degolados pelo amor de Jesus Cristo e pelo testemunho que deram, ou seja, os mártires da grande tribulação. Então não existe arrebatamento sem que a igreja passe primeiro pela grande tribulação. Se tu quiseres escapar da grande tribulação, tens que orar a Deus para que Deus te leve antes, para que tu pereças antes, fisicamente, para que tu morras antes da grande tribulação, porque senão tu não vais escapar. Ninguém vai escapar da grande tribulação. Depois, nós os que estivermos vivos, nós os que ficarmos vivos, ou seja, nós os que sobrevivermos vivos até aquele dia, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aqui é um detalhe muito tremendo. Então, nós sabemos o que é que acontece para que, quando é que se dará o arrebatamento? Seremos arrebatados precisamente na vinda do Senhor. Nós os que sobrevivermos até à vinda do Senhor. Então não existe um arrebatamento separado da vinda do Senhor por um período de 7 anos, como advogam os adeptos da famigerada visão teológica ou escatológica chamada pré-tribulacionismo. Ou seja, é precisamente na vinda de Jesus que a igreja será arrebatada e não 7 anos antes. Amém? Então, deixem-se de abobrinhas. Amém? Glória a Deus. É na vinda de Jesus. Simplesmente essa vinda para arrebatar a igreja, a meu ver, não creio que vai ocorrer no final dos 7 anos, mas alguns na segunda metade da 70ª semana de Daniel, depois dos dias da tribulação e antes que a ira de Deus seja derramada. Amém? Então é para tu teres a noção que o período chamado Grande Tribulação vai durar dias. Glória a Deus. Não se sabe quantos. E é um período que a igreja vai passar e precisa de estar preparada. Glória a Deus. Aramandagai. Então, primeiro se dará a ressurreição dos mortos. Depois, nós, os que sobrevivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Agora, vamos continuar a ler, porque a divisão em capítulos, embora ela seja útil, ela não foi inspirada por Deus. E, a meu ver aqui, dividiram mal. Porque 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, não deveria parar aqui o capítulo, porque o tema continua. Olha aí, qual é o tema? A vinda de Jesus, do versículo 15, para o arrebatamento. O arrebatamento do versículo 17 só ocorrerá na vinda do Senhor. E só ocorre na vinda, então essa vinda tem sinais ou não tem? Jesus disse. Perguntaram-lhes qual é o sinal da tua vinda. Ele disse que não haverá sinais, a minha vinda será iminente. Não, ele disse que terá sinais. Ela só será iminente no futuro. Ao presente ela não é iminente. Jesus não disse a minha vinda é iminente agora ao presente. Não. Amém? Só com todas estas coisas nós virmos. Quando vires todas estas coisas aconteceram, saber que Ele está próximo e às portas. Aí estará iminente. Que coisas? Uma delas inclui a manifestação do homem do pecado, do filho da perdição, o anticristo, que se sentará no templo de Deus, querendo parecer Deus, e fará perseguição aos santos. Guerra contra os santos, contra a igreja, contra os cristãos. Só depois desse período é que haverá o arrebatamento. Então, continuando aqui, capítulo 5, versículo 1, que é logo a seguir, que é o mesmo tema, não foge do tema. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor... O que é o dia do Senhor? É o dia da vinda de Jesus para o arrebatamento. É o dia do arrebatamento. Então, o dia do arrebatamento virá como um ladrão de noite. Pois que, quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá... O que é que eles estão dizendo? Paz e segurança. Acordo do século. Acordo de Abraão. Vai ser o acordo. Já 20 nações concordaram. Vão assinar.
não é? O primeiro-ministro de Israel também vai assinar. Vai haver um mediador e esse mediador provavelmente será o anticristo. Então, muita gente especula que será já este próximo acordo que o Jared Kushner estará a mediar. Eu não digo que seja, que não seja. Amém? O que eu estou a dizer é que quando houver o acordo de paz, que o anticristo será um dos mediadores ou o principal mediador, esse acordo vai ter uma duração de 7 anos e obviamente que a paz estará incluída e a segurança. São duas coisas importantes, não é? Que toda a elite mundial, não é? E os globalistas, não é? Os grandes líderes das nações estão interessados que haja esse acordo de paz e segurança. Não é? The Peace and Security Agreement. Portanto, o acordo de paz e segurança. Diz aqui. Aleluia. Ripa la maia, prai, surianda la maia. Ministerial para promover o futuro de paz e segurança no Médio Oriente. Aparece aqui também sobre um fundo que diz Workshop de Paz e Segurança, ou seja, um seminário de paz e segurança. E quem é que está a dar o seminário? O Jared Kushner. Amém? Então, aqui vemos ele com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e obviamente que ele vai aparecer junto de líderes árabes, até mesmo da Palestina. Então, só não vê quem não quer que nós estamos vivendo dias pré-apocalípticos e que isto poderão ser sombras já do verdadeiro acordo. Isto poderá não ser o acordo, eu creio que não seja ainda, mas poderá ser também. Amém? O que é que vai definir? Uma das coisas que vai definir é que o acordo vai ter que ter 7 anos. Vai ter a duração de 7 anos. Outra coisa que vai definir vai ser de paz e de segurança. Então, quando eles disserem paz e segurança, todos estão gritando: queremos paz e segurança no Médio Oriente, tem que haver paz. 20 nações já concordaram. Então lhes sobrevirá repentina perdição, como as dor de parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Então, quando vem com essa história, a vinda de Jesus é como ladrão da noite, ninguém vai ver. Conversa para boi dormir. Conversa para boi dormir. Ele vem como ladrão da noite para quem? É para eles, para os incrédulos, não é para os cristãos. Os cristãos saberão, pelos sinais, que ele está vindo, que é iminente, que será iminente a sua vinda, quando os sinais estiverem cumpridos. Ainda não estão. Então a vinda de Jesus hoje, no dia de hoje, atualmente, não é iminente. Será iminente no futuro, quando todos os sinais estiverem cumpridos, como disse Jesus em Mateus 24. Quando vires todos estes sinais estão cumpridos, saber que ele está próximo e às portas. Aí estará iminente. E uma coisa iminente não depende de sinais nem de eventos que o precedam. Glória a Deus. É algo que pode acontecer a qualquer momento. E não pode-se marcar a data para isso. Então, haverá uma iminência no futuro, mas no presente não é iminente porque os sinais não estão cumpridos. E eles incluem um acordo de paz realmente por 7 anos. A chegada do anticristo com um acordo de paz. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Então a igreja não vai surpreender porque o que é que Jesus disse? Quando depois vir não é, que estas coisas começam a acontecer, levantai as vossas cabeças para o alto, para o céu, porque a vossa redenção está próxima. Está lá em Lucas capítulo 21. É só relacionar todos os textos apocalípticos, escatológicos, futurísticos que falam sobre a vinda de Jesus para o arrebatamento da igreja, que são, nomeadamente, Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 17 e capítulo 21. Textos que estão relacionados. João capítulo 16, Apocalipse capítulo 6 e capítulo 7. Glória a Deus. Aleluia. Então todos esses textos aí falam do quê? Falam do arrebatamento. Apocalipse capítulo 14. E há também no Antigo Testamento, creio que Isaías 26, há passar Sofonias capítulo 2, de 1 ao 3, que falam sobre o arrebatamento. Amém? Ainda que seja como sombra, não tão claramente. O Novo Testamento é mais forte. Diz aqui: porque todos vós sois filhos da luz e do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Não dormamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, embriagam-se de noite.
Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos com a couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui quando vem esta palavra, que Deus nos livra da ira vindoura, Deus não nos destinou para a ira, né? Deus nos guarda da ira. Tudo bem, isso é verdade, mas a ira não é tribulação. Ira é a punição de um juiz, de um magistrado. Vai para a palavra ira no grego, koiné do Novo Testamento, e significa o quê? Orge, punição de um juiz. Quem é um juiz é Jesus. Obviamente Deus não destinou a igreja fiel, santa, justa e verdadeira para a ira, mas destinou-a para a tribulação. Jesus também disse: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulação. Não disse escapareis, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Então vos hão de entregar para a tribulação e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim será salvo. Disse Jesus em Mateus 24, do 9 ao 22. Que o arrebatamento se daria imediatamente depois da tribulação daqueles dias. O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências estão nos céus serão abaladas. Então verão o céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos a juntar os seus filhos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O arrebatamento, depois da tribulação daqueles dias. Então é bem claro a palavra. Amém? Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com Ele. Ou seja, quer tu estejas acordado ou tenhas morrido, estejas junto com Ele. E agora nós vemos aqui, neste quadro escatológico, que realmente Deus nos livra da ira. Mas Deus não nos livra da tribulação. A tribulação é o período que acontece antes da ira. O que é que divide a ira da tribulação? Os sinais escatológicos no sol e na lua. Tal como profetizou Joel, o sol escurecerá e a lua se converterá em sangue antes que venha aquele grande e terrível dia da ira do Senhor. E quando é que o sol e a lua escurecem? Imediatamente depois da tribulação daqueles dias. Então a ordem dos eventos, primeiro é a grande tribulação, depois é os sinais no sol e na lua, o escurecimento do sol e da lua, e só depois vem a ira do Senhor ser derramada. Então, algures depois o que acontece, os sinais celestiais, que está tudo às escuras, o grande apagão. Muita gente diz que serão dias de escuridão, a Bíblia não fala que serão dias, mas vai ser um período de escuridão. Jesus vem, alguns em meio da escuridão, a glória de Deus vai brilhar no céu, porque a sua vinda para arrebatar a igreja é como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até ao centro. Então se mostra, é algo visível, brilha, resplandece, cintila, faísca, vem do grego fairo, é algo resplandecente. Aleluia! E arrebata a igreja. É em dias, ou em tempos, ou em momento de escuridão que Jesus vai vir arrebatar a igreja. Mas essa escuridão só acontece depois da grande tribulação. Então se agora houver um grande apagão, se agora houvesse um grande apagão no sol e na lua, seria o sinal que Jesus viria arrebatar a igreja? Não. Porque a grande tribulação ainda não aconteceu. Deus é um Deus de ordem e Deus não é Deus de confusão. Então o sol e a lua só escurecem imediatamente depois da tribulação daqueles dias e não antes. Então a igreja tem que se preparar para os eventos finais que vão suceder contra os cristãos, nomeadamente este período tenebroso chamado Grande Tribulação, para que esteja preparado e de pé, não caído da graça, mas de pé até aquele glorioso dia para ser arrebatado. Isto é uma mensagem digna de toda a aceitação. Até que o Senhor falou, amém? Portanto, nós hoje falamos sobre o acordo de paz no Médio Oriente e a chegada do Anticristo. Portanto, é hora da igreja despertar, porque é iminente, de facto, a chegada do Anticristo e o início da 70ª semana de Daniel, que começa com um acordo de paz. Portanto, que Deus em Cristo te abençoe e fica com esta gloriosa mensagem. Amém.